Jesus, manso, humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso, humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao nosso. Irmãos e irmãs, estamos no tempo de ressurreição. E a ressurreição é um convite para que o nosso coração se pareça com o coração de Jesus. Na ressurreição se confirma todas as palavras que Jesus ensinou aos apóstolos, ensinou a nós. Todas as palavras que Jesus transmitiu, a sua mensagem, a sua vida, a sua missão é dada aos apóstolos e chega a cada um de nós batizados. Veja que é um movimento que acontece no Evangelho e também nos Atos dos Apóstolos. No Evangelho, os apóstolos estão às portas fechadas, no cenáculo, isto é, ainda estão amedrontados com a notícia que o Mestre morreu, Jesus, o Senhor, morto, e que ainda eles não experimentaram a sua ressurreição, ainda não creem na ressurreição, ainda não sabem onde Jesus se encontra. Pararam na morte, pararam nos fatos, pararam na tristeza, pararam naquilo que é a dor, o sofrimento, a frustração, e justamente vem que Jesus se aproxima deles e rompe as portas. Fisicamente Jesus rompe as portas, mas não só a porta física, mas rompe também as portas dos corações de cada um de nós que precisa de superação, que precisa ser curado. Hoje nessas leituras nós notamos que os apóstolos são curados daquilo que é a falta de crer na ressurreição, e depois os doentes, hoje na primeira leitura dos Atos, procuram Pedro e os demais apóstolos para serem curados. Dizem que a multidão acorre ao pórtico de Salomão, um local do templo, para ali justamente encontrarem esses apóstolos. E notamos exatamente isso. O gesto que Jesus faz é o gesto então que Pedro e os apóstolos comunicam, o gesto de curar, o gesto de trazer o homem para Deus, para Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, notamos na primeira leitura exatamente esse desejo do homem de ser curado por Deus. No fundo, essa multidão que se volta a Pedro e os apóstolos estão procurando Jesus, naqueles homens mortais, homens simples, que agora já estão mais maduros na fé, podem então transmitir a cura de Deus aos demais. Pensemos na cura desses doentes, como nós, toda vez que vamos à igreja, precisamos ser curados de algo, de algum tipo de, não só enfermidade física, mas curado daquilo que talvez perturba a nossa alma. A nossa alma, ela tem perturbações, nossa alma tem as suas dúvidas, as suas inquietações, ela precisa de paz, é o que Jesus vai levar aos apóstolos. Mas lembremos, procuramos ser curados, procuramos que Deus, na pessoa dos apóstolos, no sinal visível que é os homens de Deus, o sacerdote, que é a igreja, que é a comunidade, a expressão viva nossa de estarmos reunidos, expressa a fé na ressurreição e as curas que vão acontecendo mediante a nossa busca de um Deus, de Jesus Cristo, que compreende as dores e aquilo que passa no coração de cada um de nós. Então precisamos, muitas vezes, cada domingo e cada oração que fazemos, nos voltar a Jesus que nos cura, mais uma vez, não só o físico, mas nos cura também naquilo que é o nosso coração, a nossa vida, aquilo que está talvez perturbando dentro de nós. E pensemos também que é também uma colocação que pede a cada um de nós de nos aproximarmos das pessoas doentes. Mais uma vez, os doentes não são só os que estão fisicamente assim, sofrendo ou com alguma dificuldade, mas aqueles que estão à nossa volta. São doentes quem está à nossa volta. Como nós acolhemos os doentes próximos a nós, como nós acolhemos a enfermidade do nosso irmão, que não é só aparente, mas invisível também. E para isso é necessário ter a ressurreição em nós, ter Jesus que dá vida dentro de nós, a Jesus que nos ajuda a entender que a doença do nosso irmão não é a que nós vemos, mas é o que está dentro, o que perturba, o que ainda bagunça, o que
que ainda não torna paz ainda. Toda inquietação, toda perturbação é chamada a gerar paz. Mas o processo para gerar paz é um processo que o homem vai fazendo ao longo do seu tempo, um processo que não buscamos de maneira imediata. Que é o que Jesus faz com os apóstolos. É interessante, Jesus repete hoje nesse Evangelho, por 3 vezes, a frase: a paz esteja convosco, nos demonstrando que a paz não é só nas palavras, mas na presença, no estilo de vida, na forma como nos apresentamos. Jesus se apresenta ressuscitado, dando a paz a ele. É o que ele disse aos apóstolos quando ele estava ainda na missão, na vida terrestre. Jesus disse aos apóstolos para anunciarem a paz pelo reino de Deus. E agora ele dá a mesma paz a eles, aos corações deles que estão um pouco fechados, que estão amedrontados. Irmãos e irmãs, Jesus nos comunica a paz a toda a divisão que pode rondar o nosso coração e a tudo aquilo que ainda está dividido em nós, mas não aquela paz, a paz que é aquela paz externa, mas a paz que começa dentro, a paz que nos ajudará a entender o que acontece em nós, para ajudarmos, para transmitir a paz ao nosso próximo. Muitas vezes nós confundimos a paz com ausência de sofrimento, com ausência de algum atrito, com ausência de problema, mas a paz se dá em meio aos desafios, em meio aos acontecimentos que nós temos que aprender a lidar. Nós temos que aprender a, com Jesus, estar em paz e levar a paz aos outros. Não conseguiremos dar a paz às pessoas se não estivermos em paz conosco. E claro que isso não é uma fórmula mágica, porque relacionamentos, conviver em família, lidar com os outros, trabalhar, sempre haverá as perturbações e os atritos. Mas se nos voltamos ao interior, à nossa porta fechada, nós poderemos ter força de paz. Isto é, Jesus está dizendo a nós que nós temos capacidade de levar a paz, capacidade de transmitir aquilo que por força própria não podemos. Por isso precisamos da fé em Jesus ressuscitado, que venceu até a morte, que venceu até as humilhações, que venceu até a dificuldade de ser rejeitado pelos seus, mas não se deixou perturbar e ser vencido pelaquilo que tirava a sua paz, que estava a sua vida em Deus Pai. O segundo ensinamento para nós nesse dia também é nos voltarmos a Jesus com um coração sempre simples. Os apóstolos eram simples. Pensemos neles aqui, porque é comunicado a eles o dom do perdão. Eles aprendem a perdoar. É comunicado a eles que eles podem perdoar os outros. Aqui para nós é o sacramento da confissão, onde se procura o padre, se confessa os seus pecados, e é Deus que perdoa, não é o sacerdote. E não é por obra do homem, como nós vimos, o Espírito Santo dá capacidade aos homens a fazer o que Jesus fez. Então, por isso, a confissão é algo que é Deus, é o sacramento de Deus mesmo perdoando, nos reconciliando daquilo que dói, que adoece o nosso coração, que é o pecado e aquilo que nós guardamos. Por último, nós vemos Tomé. E Tomé é alguém no Evangelho pouco falado. Tem essa frase, tem mais duas, em que ele tenta ser um pouco teimoso com Jesus. Ele é o apóstolo da teimosia, porque ele se demonstra com Jesus que não entende sobre as situações e questiona Jesus, dizendo que não deixa claro sobre aquilo que é o caminho. Há uma passagem clássica, quando Jesus fala que ele veio fazer o caminho que leva ao Pai, e o próprio Tomé pergunta como nós vamos fazer o caminho se nós não conhecemos. Jesus já havia falado, já havia explicado, mas Tomé, fechado na sua teimosia, não entendeu. Então é muito fácil compreender que Tomé não estava nessa aparição do ressuscitado, porque estava talvez fechado, estava na sua teimosia, estava não unido aos apóstolos, não estava no pensamento comum, estava no pensamento isolado. Mas Jesus aparece a ele para aumentar e reafirmar a sua fé. Mostra a nós que, embora nós podemos ter as nossas teimosias, de não ver aonde está acontecendo as coisas, e não ver o que Jesus faz por nós, Ele mesmo assim continua se apresentando a nós, como faz a Tomé. Mesmo que Tomé se feche, mesmo que Tomé esteja ali
voltado só à sua teimosia. O Senhor volta-se a ele e se apresenta e pede para ele crer, mas crer de uma forma nova, e anuncia a ele que é necessário crer sem ver, a bem-aventurança. A maior felicidade nossa é crer naquilo que não se vê, porque Deus se apresenta a nós no invisível, mas embora está presente em nós, em cada pessoa, quando nós buscamos ao próprio Cristo vivo na alma de cada um e na alma de cada um de nós. Peçamos a Deus a graça de, na experiência do crer, mesmo que nós duvidemos, nós procuremos o Senhor. Senhor, que eu creia, mesmo que ainda não vendo, mesmo que ainda não experimentando, mas buscando a cada dia a experimentar a graça de crer na paz que é possível, no perdão que é possível e na cura que é possível a cada dia. Para Deus é possível, porque nós estamos vendo que se no nosso coração é possível a mudança, se no nosso coração é possível a paz, se no nosso coração é possível ser curado, também é possível no coração dos homens. No entanto, nós somos convidados a transmitir com fé aquilo que nós não vemos ainda. Acreditemos, a ressurreição é para superar aquilo que nós humanamente não conseguimos. Que assim seja. Amém.